Oi, gente. Iniciamos agora um projeto piloto aqui no Colégio Adventista de Jacobina, que é o TV Caja. Mais precisamente, nós começamos agora o programa Educação em Pauta. E estamos nesse momento, nesse programa inicial, aqui com dois convidados. Aqui comigo eu tenho o pastor Odair Marques, que é o capelão do nosso colégio. E temos também aqui a aluna do segundo ano do ensino médio, né, a Vitória. Olá, sejam bem-vindos. Ok, obrigado, professor Fábio, pelo convite, especialmente participar desse programa TV Caja, Educação em Pauta. É um prazer muito grande poder estar aqui. Antes de falar o que, na verdade, o projeto, como é que ele vai se desdobrar, eu gostaria que o pastor fizesse uma oração para a gente iniciar esses nossos trabalhos. Pode ser, pastor? Sim. Nosso Deus e nosso Pai, nós convidamos ao Senhor para esse programa de forma especial aqui no Colégio Adventista. Rogamos, Senhor, a Tua presença, que Tu nos abençoe e que o assunto aqui vai ser discutido possa trazer crescimento para a nossa vida espiritual e também a nossa vida acadêmica e intelectual. Nós te pedimos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Então, iniciando esse programa, hoje, como eu falei, é o programa piloto, ele vai dar início a um novo projeto. E esse projeto do TV Caja, ele é organizado, ele é orientado por mim, professor de Geografia do Colégio Adventista aqui de Jacobina, e tem a ideia da gente poder fomentar um pouco mais a informação, o pensamento crítico e fazer com que os alunos se engajem cada vez mais utilizando esse meio de tecnologia, esse meio de comunicação que é a TV. E a gente vai começar, nós temos aqui uma plateia aqui, e nesse momento o pessoal do ensino médio está aí, né? Está nos também prestigiando esse programa piloto, e a gente vai também interagir com eles durante esse programa. Mas, para dar início, pastor, nós temos algumas matérias aí bem interessantes que foram produzidas por eles, pelos alunos do ensino médio aqui do Colégio Adventista de Jacobina. E a primeira matéria que a gente vai ver fala sobre namoro, né? Um assunto que hoje em dia a gente percebe que tem se tornado alvo de muitas críticas, a forma como estão sendo o namoro hoje em dia, enfim. Então a gente fez uma matéria, a matéria é da nossa aluna Natália, rodou a matéria. É bem na fase pré-escolar, na fase escolar, aonde se obtém vários conceitos iniciais sobre as grandes decisões da vida. É bem nesse ambiente aqui, onde as crianças aprendem, assimilam os valores necessários para tomar decisões acertadas. No início da pré-adolescência ou adolescência, onde acontecem os grandes questionamentos. E é nesse ambiente onde os professores precisam lidar com algumas perguntas comuns entre os adolescentes. Será que é possível encontrar um padrão para se ter um relacionamento saudável? Aqui está o parâmetro que pode nortear as nossas escolhas quando nós estamos buscando alguém para se ter um relacionamento. Levando em consideração que esse relacionamento inicial é apenas uma preparação, aonde dois jovens estão se preparando para assumir novas responsabilidades. Para isso, exige um nível de maturidade. Levando em consideração que, quando um adolescente, um jovem se relaciona, não pensando em futuro casamento, esse relacionamento não deveria nem mesmo começar. Ao buscar alguém para se relacionar, é importante se ter em mente que esse é um período de preparação. O namoro é um período de preparação, levando em consideração que esse também é um momento onde dois jovens ou dois adolescentes se preparam para uma transição. E para este momento é importante que se tenha um nível de maturidade considerado para se entrar em uma relação. Não podemos esquecer de um dos valores bíblicos, de um dos princípios bíblicos que norteia esta relação. Como é uma fase, um período onde duas pessoas estão se conhecendo, que é um período interessante porque
duas pessoas estão ali se harmonizando no sentido do conhecimento um do outro. Mas esse conhecimento um do outro nunca se deve se levar em consideração o conhecimento no aspecto físico, porque de acordo com a Bíblia, e esse é um princípio que deve ser considerado. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 4, o apóstolo Paulo diz que esse aspecto, o aspecto físico, está reservado unicamente, exclusivamente, excepcionalmente para o matrimônio. Então, portanto, jovem, adolescente, se você pensa em entrar em um relacionamento apenas para uma aventura relacional, se você está se relacionando apenas com esse objetivo, com esse propósito, você deveria considerar melhor. Ao menos, se alguém está se relacionando com uma outra pessoa, deve-se considerar que este relacionamento não é para um momento. Deve-se ter em vista o casamento. E o casamento não é para um momento circunstancial, é para toda a eternidade. Que Deus te abençoe na tua escolha. Que você possa fazer uma escolha certa para que você possa fazer feliz a pessoa que você escolheu. Então, matéria aí bem elaborada, bem feita, parabéns aos meninos, né? A edição também, muito bem feita. Parabéns, pastor, pela explicação bem interessante. E fala sobre namoro. Pastor, eu vi que na matéria, não sei se vocês perceberam, você fala sobre a questão do relacionamento, ele é um momento de preparação. Sim. E é um momento que necessita maturidade. E hoje em dia, a gente vendo que essa questão do imediatismo, né? A gente percebe que hoje o imediatismo está aí. As pessoas não querem mais esperar. Pela sua visão, pastor, essa questão da preparação e da maturidade tem sido mais difícil pela essa questão do imediatismo? O cenário, o contexto onde as pessoas estão inseridas, na verdade, favorece esse tipo de olhar também para a questão do relacionamento. Do imediato, tudo rápido, ninguém mais quer ter tempo para esperar. Quando se entra para uma relação, quer que as coisas aconteçam de uma forma imediata, de uma forma rápida. Essa resposta rápida que as pessoas esperam na tecnologia, no mundo, enfim, as pessoas também esperam essa resposta rápida para o relacionamento. E especialmente os jovens. Os jovens não têm mais o tempo para esperar, para considerar a relação. E a relação, na verdade, ter se tornado assim muito superficial, sabe? Os relacionamentos têm se tornado muito superficiais. As pessoas se relacionam, mas se separam até mesmo pelo contato numa rede social, né, mandando uma mensagem. Já não existe mais aquele cuidado no sentido do momento de relacionar-se com alguém e saber que você está entrando numa experiência do outro também. Então, os relacionamentos, na verdade, têm se tornado superficiais por causa da imaturidade também de muitos jovens, infelizmente. Isso tem se refletido também na condição da família na sociedade. Ana, você como aluna do segundo ano do ensino médio, então você já está no colégio, você já tem a sua vivência escolar aí. Como é que você tem visto essa questão dos relacionamentos? Hoje com essa virtualidade, hoje o jovem, a gente vê a questão da virtualidade. Tudo hoje, além de ser imediatismo, como o pastor falou, essa virtualidade, ela sai da questão de você ter o contato, de saber que está entrando na vida de uma pessoa e passa para não ter muito, como nós vamos dizer, você não precisa ter mais aquela questão uma responsabilidade com o próximo. Como é que você tem visto essa questão dos relacionamentos hoje em dia? No vídeo que fizemos, a gente frisou muito essa coisa de amores líquidos que está permeando a sociedade por inteiro, os jovens. Os jovens não estão querendo mais ter um compromisso. As pessoas estão se tornando cada vez mais descartáveis, que é o famoso relacionamento líquido, amores líquidos. Você pode estar com a pessoa, mas sem sentir que está com aquele compromisso com aquela pessoa, o famoso ficar, amores líquidos.
E acho que assim, para o jovem cristão, a gente tem que ter em mente que o namoro é pensando no casamento. Mesmo que lá na frente não dê certo, mas você tem que começar nesse intuito. Você gosta da pessoa, você orou, você pediu a Deus e quer que seja para o casamento, mesmo que não dê certo. E é isso que nós devemos ter, o compromisso, sentir que nós temos o compromisso com aquela pessoa, estar só com aquela pessoa. Entendeu? Ô pastor, a Ana falou interessante que assim, para o jovem cristão ele deve ter essa visão. Ele tem que fazer essa solicitação, esse discernimento de quem escolher, de como escolher. O interessante, e na palavra, mesmo que lá na frente não venha a dar certo. Pela sua experiência como pastor, pela sua experiência na questão tanto da teologia, mas também dessa vivência, dessa convivência com os jovens. O jovem que anda, que procura, que busca dessa forma como a Ana falou, lá na frente tem condição de dar errado? Existem sim as possibilidades, professor Fábio. E, na verdade, relacionamento sempre existe a possibilidade de dar errado, mas com menos frequência. Se um jovem se prepara para uma relação, para um relacionamento, é claro que a probabilidade dessa relação se dissolver vai ser muito mais difícil. Essa relação se desfazer de uma forma tão rápida, uma ruptura tão fácil assim. Como a Ana falou, na verdade os relacionamentos têm sido descartáveis. Isso tem sido reflexo que nós temos observado em nossa sociedade. O fato de nós termos as referências bíblicas para se nortear os valores de uma relação, que na verdade Deus pensa assim para o ser humano. Na verdade Deus pensa, o propósito de Deus para a família é um propósito duradouro, um propósito onde venha favorecer ali, não somente os cônjuges, mas também os filhos que estão inseridos, um ambiente feliz, um ambiente alegre, e para isso tem que ter sim, um planejamento. E começa onde esse planejamento? Desde a fase inicial do namoro. O pessoal da plateia queria fazer alguma pergunta ao pastor, tem alguma dúvida? Para mim, essa rapidez dos relacionamentos que existe hoje está sendo uma coisa estranha do que a realidade das pessoas que viviam antigamente, né? Na verdade, como a Ana falou, o Amores Líquidos, que a gente debateu em outro vídeo, fala muito sobre isso, sobre esses relacionamentos que não são fixos e que acontece com a maioria dos jovens hoje em dia, que querem ficar com uma pessoa, querem ficar com outra, o modernismo, a moda, e isso influencia muito, além do mental, o corporal do adolescente. Eu, como adolescente, eu acho que influencia muito, tanto academicamente, quanto na vida social. Então, o pastor que o Júlio coloca, ele fala que até mesmo essa questão tanto da virtualidade, desse imediatismo, dessa não procurar de forma correta, isso vem acarretar também um problema relacionado ao profissionalismo, né? Futuramente, sim. Isso pode vir atrapalhar, pode vir até machucar a pessoa de forma emocionalmente falando, né? Que ela possa até futuramente ficar transtornada com aquilo, e isso ser reflexo na sua vida profissional. Isso pode acontecer também? Sim, pode, até mesmo porque o relacionamento em si, ele acaba afetando várias áreas do ser humano. A área emocional, a área acadêmica também, a área social, a vida também social. É um reflexo do todo, na verdade, né? Então, como o Júlio fez referência aí, porque quando a pessoa entra para um relacionamento, ela está colocando a vida dela, ela está expondo a vida dela em um jogo. Agora, quando você planeja esse relacionamento, você não está jogando a vida. Você está entrando para uma questão racional também. Não é um jogo, vamos ver se dá certo ou se não dá certo. Porque muitos fazem do relacionamento um jogo. E até mesmo há muitas dissoluções no relacionamento. Um especialista falando sobre a gama de divórcios hoje na nossa sociedade está relacionada justamente a isso. Porque as pessoas entram para o relacionamento como um jogo. Vamos ver se vai dar certo, vamos jogar na cena. Vamos ver se vai dar certo. Enfim, e não procura de uma forma racional calcular que isso vai afetar na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua vida emocional. Então, eu creio sim que afeta o ser humano como um todo, em todos os aspectos da sua vida.
A idade tem influência nessa questão de relacionamento, tipo assim, quanto mais novo, mais errado dá, e tipo, quanto mais tempo a pessoa demora de se envolver no relacionamento, mais certo tende o relacionamento dar. Verdade. Na verdade, assim, considerando, existe aí, na verdade, algumas discussões, Alana, com relação a isso. Quanto mais cedo eu entrar para um namoro, qual a possibilidade dessa relação se estender? Ou quanto mais tarde, na verdade, o professor Fábio acabou de afirmar aqui, é a questão da maturidade. Existem pessoas com 30 anos, com 40 anos, e não têm a maturidade que muitas vezes um adolescente de 18 anos, de 17 anos tem. Existem adolescentes maduros para assumir alguns tipos de compromissos e responsabilidade. Agora existe, professor Fábio, uma outra questão. A probabilidade de você interromper alguns sonhos quando você entra para um relacionamento mais cedo é maior. Como, por exemplo, uma pessoa que casa muito cedo, ou talvez não... depois vem filhos logo de imediato, interrompe o sonho de uma faculdade, talvez, e tal. Pode haver o prejuízo nesse sentido, mas a probabilidade de ser feliz não existe uma idade específica, mas é preciso frisar. Para entrar para um relacionamento, não basta apenas idade, tem que ter maturidade. O que interfere no relacionamento no fato das pessoas terem uma religião diferente? Olha, a Bíblia já afirma que se ambos não concordarem sobre um determinado ponto, especialmente religioso, a probabilidade dessa relação poder ser sustentada vai ser mais difícil. O casal pode estar sujeito a ter mais conflitos, né, com relação a isso. Porque a religião, de fato, ela é um ponto, sim, que precisa ser considerado no momento que você vai buscar uma pessoa para poder compartilhar a vida, né? Então, assim, Mavi, de acordo com a Bíblia, é importante que você considere, leve em consideração esse aspecto. Busque alguém que compartilhe os seus valores, especialmente os seus valores religiosos, né? Entrando também no outro contexto social, econômico, é importante considerar tudo isso, mas especialmente religioso. Muito bem, nós vimos que essa questão do namoro, ele é um assunto bem interessante. A gente vai dar uma pausa agora, a gente vai para um pequeno intervalo. No próximo bloco a gente vem com novas matérias para a gente debater e deixando já esse gancho, esse link aí, né, do namoro para quem sabe no futuro programa, porque tem muito pano para manga. Então vamos num rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna e vamos comentar mais matérias. Ok, gente, retornamos então desse pequeno intervalo e dando continuidade a esse programa aqui do Educação em Pauta, esse projeto da TV Caja, do Colégio Adventista de Jacobina, contamos com a presença de uma nobre, né, aluna aqui, no qual ela foi a maior nota do simulado. Pastor? Nós temos o simulado que esse primeiro bimestre ele tem uma pontuação maior e a Bianca, que é a aluna do 7º ano, é isso, Bianca? A aluna do 7º ano, ela tirou a maior nota, ela tirou 9,5. E aí a gente fica nos perguntando, será que tem uma fórmula? Porque a gente tem visto que os alunos hoje em dia, né, Vitória? Hoje em dia os alunos cada vez mais não têm se preocupado com a questão dos estudos. Os estudos têm ficado em segundo plano. Até mesmo a gente fazendo aquela ligação, né, da preparação, da maturidade, a gente percebe hoje
que a tecnologia muitas vezes tem atrapalhado porque a gente não sabe utilizar a tecnologia de forma correta, de forma interessante. Mas eu queria falar agora com a Bianca. A Bianca, que é aluna do 7º ano. Primeiro, parabenizá-la, né, pela sua nota 9,5. Salva de palmas aí para a Bianca. 9,5. Bianca, explica pra gente aí, como é que é a sua rotina de estudo? Existe alguma coisa que você faz de anormal? Ou como é que você apenas sente, estuda? Tem alguma receitinha? Como é que você faz para estudar? Eu, na verdade, eu muito não estudo, só que eu vi pela questão do simulado que agora vale 10 e eu deveria ter uma atenção maior. Então, nos meus estudos eu não penso somente no meu presente, eu penso no meu futuro, do que eu vou ser futuramente e que o que eu estou fazendo aqui vai ser uma consequência ótima no meu futuro, por exemplo, de um bom emprego. Então, eu estudo bastante para conseguir uma boa nota e alcançar o que meus pais esperam. Então, você não tem assim a questão também dessa pressão do estudo para tirar uma nota boa. Você percebe que o estudo para você, ele vai lhe condicionar a um futuro melhor. Então, sim, você procura estudar, procura cada vez mais se concentrar pensando no futuro. É o que nós falamos, né, pastor, em relação de você pensar no futuro. Eu imagino também, professor Fábio, que muitos alunos têm dificuldade de estabelecer uma rotina para os seus estudos, né? Ou talvez pense na questão do estudo em apenas uma questão pontuada. A Bianca aqui, ela não está focada apenas no presente, ela está focada, está projetando para o futuro. E para isso, a preparação para o futuro não começa quando você está lá fora no mercado, começa quando você está aqui. Isso já é o reflexo da atenção que você dá aos seus estudos. Talvez isso deva ao fato da Bianca não apenas ter pensado, o simulado agora vale 10, mas ela focou a sua atenção, né? E quando o simulado soube da notícia que o simulado valia 10, ela já estava preparada para responder esse simulado, né? Eu acredito que não foi algo assim de surpresa no fato de agora vale 10. Mas assim, se valesse 5 ou se valesse 2 ou 1, não importa. O conhecimento dela já estava formatado. E Ana, e você como estudante, hoje em dia está mais difícil estudar? O que está acontecendo com os adolescentes hoje que muitas vezes a gente percebe que o foco cada vez mais vai se perdendo da questão do estudo? Eu acho que é a questão do desinteresse, porque hoje em dia existem todos os instrumentos possíveis para obter conhecimento, internet, os livros também didáticos são bem cheios de conhecimento, de novas ideias. Então, assim, como ela faz? Estudar para obter conhecimento, não para obter nota, porque tudo isso vai ser cobrado lá na frente. E ainda mais a gente do ensino médio, que já vai estar começando a fazer ENEM, vestibular. Então, a gente precisa focar nisso, obter conhecimento e não obter nota. Porque nota a gente pode obter com um trabalho ali, um trabalho lá, mas o conhecimento é o mais importante e a gente tem que usar todos esses recursos para obter o conhecimento. E hoje em dia, a questão que você falou das ferramentas. Por que então a gente tem tanta ferramenta hoje para utilizar, a gente tem tanta ferramenta disponível para a gente, né, para a questão do estudo? Por que ainda existe essa dificuldade de utilizar essas ferramentas como forma de conhecimento, de adquirir mais conhecimento? O que é que você vê em relação a essa questão? Porque, assim, com a internet a gente tem um mundo em nossas mãos. Então, as pessoas preferem usar esse meio de conhecimento para outras coisas, para coisas fúteis e que não vai acrescentar em nada nas nossas vidas. Filmes e várias outras essas coisas que vão tirar o nosso foco dos estudos e eles deixam vários outros instrumentos da escola e para ajudar o nosso conhecimento de lado. Eles preferem, acham que não vai ter retorno, eu prefiro fazer isso, deixa aqui para depois. E eles estão usando de forma incorreta, estão usando de forma errada. E uma das formas mais, vamos dizer, mais arcaica hoje em dia para o estudo, que seria a questão da leitura de objetos, se eu posso falar assim, analógicos, como livro, né, como jornais. Hoje você acha que o adolescente cada vez mais tem se achado essa questão não tão interessante como leitura de jornais, leitura de revistas, o próprio livro acadêmico, ele se interessa mais da questão da virtualização?
Eu acho que é mais pela questão da virtualização. Assim, tem várias pessoas também que se interessam por leituras de livros. Jornais, eu acho que os jovens não se ligam muito nessa coisa de jornal. Por mais que a gente prefira, por mais que a gente tenha que ler jornal, mas a gente prefira mais o virtual. Tanto é que tem jornais virtuais, tem notícias que a gente pode olhar na internet. Então, acho que os jovens estão se ligando mais na coisa do virtual do que naquela coisa do manual, de estar lendo um livro, lendo um jornal. Então, gente, pensando em resgatar essa questão do jornal, da importância, nós propomos um projeto que foi o ano passado, que foi o projeto do jornal da escola, o Jornal na Escola, que é um jornalzinho que foi colocado quando vocês, né, estudavam no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, e agora quem assume é o primeiro do ano do ensino médio desse ano, de 2016. E nós vamos ver uma matéria no qual fala sobre esse jornal, esse desafio que o jornalzinho tem na mão, ok? Então rodou a matéria. Estamos aqui com o aluno Júlio César, do primeiro ano do ensino médio, para fazer uma entrevista sobre o jornal. Júlio, qual o objetivo do jornal O Primeirão? O objetivo do jornal Primeirão em si é mostrar que os alunos da escola adventista, da rede adventista, ele tem a sua voz, a ter a liberdade de expressão, mas sem sair do limite. Saber se expressar com o jornal, que é a sua voz. Qual o conhecimento que você está ganhando ao produzir o jornal? O conhecimento básico que eu estou ganhando é saber dirigir um mecanismo que vai ser tão importante para os alunos que fazem parte desse projeto, tanto para os alunos que vão ver esse projeto em prática, vão ver esse projeto nas suas mãos. Então, para mim está sendo muito gratificante. Como o jornal O Primeirão pode beneficiar o colégio? O jornal Primeirão pode beneficiar o colégio porque estamos fazendo uma entrevista com os alunos do 6º ao 2º ano para saber o que eles querem desse ano para o colégio e o que o colégio quer deles nesse ano também e nos outros. Então, é uma troca de informações entre a diretoria e os alunos. Qual a nova equipe do jornal? O jornal está com a nova cara. É formado por mim, Júlio. Aí abaixo vem Valfredo e Marcos Paulo, que também trabalha na mesma área que a minha. E depois vem os repórteres que são Yuri, João Vitor, Evelyn, Vitória, Tawane, Felipe, Esdras, Daniel e muitos outros da sala. Você tem planos, junto com o professor Fábio Alves, de lançar o jornal em outros lugares além do colégio? Sim, criamos esse plano de jogar o jornal para fora do colégio, em rádios e em outros estabelecimentos, para que o jornal fique mais conhecido. Talvez a gente ganhe algum prêmio com esse jornal, mas por enquanto ainda não saiu do papel. Por enquanto é só uma hipótese de lançar o jornal fora do colégio. Obrigado pela participação e até a próxima. Júlio, você agora assume o jornalzinho, né? Que agora é responsabilidade de vocês. Já saiu aí a nova versão do jornalzinho, já saiu a nova edição. E você tem observado algum retorno em relação a essa questão que o pessoal tem lido, o projeto está andando, tem planos futuros, que você tem ali planos futuros de lançar ele, né? Fora do colégio, né, além para mostrar o que é que existe no colégio adventista, como é que é a estrutura, como é que é a organização, para fora também do colégio. É uma forma de incentivar também o conhecimento, né, de outras pessoas, de outros alunos, do que acontece aqui no nosso colégio. E aí, o que é que você tem visto hoje? O jornalzinho foi lançado, vocês vão ter aí depois o link do jornalzinho aí embaixo, já está digitalizado também. O que é que você tem visto hoje? Quais as expectativas? De forma rápida aí, me explique o que é que você tem visto em relação ao retorno desse jornalzinho de informação. O jornalzinho foi lançado, como o senhor disse, ele está sendo lançado também virtualmente, e como ele também já foi lançado impresso. Então, esse jornal ele está tendo
ainda não foi muito bem conhecido, já que teve no ano passado. E dessa vez ele tá com a cara nova, tá com um jeito novo, um jeito do primeiro ano mesmo, o nosso jeito. E assim, ele tá sendo um pouco reconhecido, tá sendo reconhecido cada dia mais. A gente tá com planos de fazer com que ele cresça bastante. Mas por enquanto só tá por aqui mesmo, pela escola. Eu quero que ele cresça bastante e que ultrapasse os muros do colégio e vá para Jacobina ou para o Brasil. Ok, que seja uma referência. Muito bem, beleza. Então eu torço para que esse projeto continue. O desafio é grande, né, pastor? Como a gente já havia dito, a questão do analógico hoje, ele está perdendo espaço para o digitalizado, mas acho que o desafio é grande. Em relação hoje a conhecimento, a gente tem uma grande fonte de conhecimento que ela é analógica, né? Que é a Bíblia. Né? E ela nunca vai perder a sua funcionalidade ou vai precisar de atualizações. Não é isso, pastor? É verdade. Apesar de estar já no meio digital, a Bíblia, na sua formação inicial, né, como você acabou de referir aí, nós temos ainda no formato analógico. No entanto, a Bíblia é, de fato, a grande fonte de informação. Apesar de que nós temos muitas outras, uma gama de informação, milhares de livros, nós não podemos esquecer que os nossos valores, os nossos ideais, os nossos propósitos, eles precisam estar fundamentados neste livro. E isso, de fato, a educação adventista, ela visa, ela prioriza esses valores, né? Então, os alunos que querem ampliar o seu conhecimento, tanto em muitos outros aspectos, acadêmico, social, não pode deixar de fora o conhecimento bíblico. Isso vai nortear a vida deles. Então, gente, a gente fica por aqui no nosso programa, primeiro programa piloto, tá? Com esse assunto do jornalzinho. É claro que nós temos muitas outras matérias para poder mostrar para vocês, mas vai ficar para uma próxima aí apresentação, uma próxima edição do nosso programa. Quero agradecer aqui a presença do pastor Odair Max, quero agradecer também a presença da nossa aluna Ana Vitória. Queria agradecer a colaboração, porque esse programa ele já começa com a grande parceria, né? Uma parceria uma TV digital também, de um blog aí, o Jacobinense, que está fazendo um trabalho bem interessante em Jacobina, relatando também essas informações. E hoje nosso parceiro aqui, que é uma TV na escola. Tá? Então um projeto inovador e um projeto que está aí esperando, na verdade, a aceitação dos alunos para que esse projeto tenha força total para iniciar. Então o Jacobinense, a responsabilidade sobre o Dorian Alejandro, também contando aqui com a figura estimada nossa também, está ali atrás, a gente não vai informar ela, que ela disse que não penteou o cabelo, não fez a maquiagem, mas a nossa coordenadora, a Joselma, e também estender também esse agradecimento a Jeane, que estão até agora, nesse momento aqui, esperando as gravações, para a gente encerrar aqui de forma aos contentos, né? Pastor, a palavra está franqueada, um agradecimento, mais uma vez agradeço a presença. Professor Fábio, eu quero agradecer pelo convite e parabenizá-lo também pela iniciativa. Eu vejo que essa é de fato a cara que a escola precisa ter, do mundo digital vivenciado na sua prática, né? Não apenas falar sobre tecnologia, a importância que ela veio para ficar, mas vivenciar ela, quais são a relevância que ela tem dentro de uma escola. E queremos agradecer pela iniciativa, esperamos que esse projeto que começa agora, mas já começa com toda essa força, com a equipe comprometida, nós possamos ter muitos resultados, muito crescimento, e que muitos outros adolescentes aqui do colégio possam se envolver nesse trabalho, e nós possamos, talvez, inicialmente não veremos os frutos desse trabalho, mas posteriormente nós veremos muitos resultados, e que Deus continue te abençoando. Amém. Ana? Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, expondo nossas ideias nesse projeto que é muito importante, não só na vida dos alunos, mas dos professores
E a gente espera crescer mais e que essas ideias possam ser vistas e ouvidas por todos e que as pessoas possam também expor as suas ideias e estar com a gente nesse projeto. Então, mais uma vez agradeço a todos, obrigado à plateia que veio e agradeço a todos pela presença. Ficamos por aqui com esse programa Educação em Pauta, aguardando aí o próximo programa com novas matérias.